Meu filho tinha uns 2, 3 anos quando começaram as reclamações na escola, quando o professor começou a me ligar e me chamar para conversar. Eu achava que era o problema maior era da professora, porque ele era só um bebê, ele era muito pequeno, então que a professora que estava cansada. Eu pensava isso, são muitas crianças, apesar de ali estar no jardim e não tinha tantas crianças, mas na minha cabeça porque ela estava cansada, estressada, acúmulo de coisas. Então eu fui lá e falei para ela, não, é porque o pai dele é muito rígido, muito difícil e tal. Falei da profissão do pai para professor, aí ela falou, agora eu entendi o comportamento dele, né? Esse tipo de criação é muito difícil e tal. Pronto. Essa foi a nossa conversa e aí a professora passou a aceitar melhor o meu filho. No outro ano eu tirei ele da escola, mesmo não gostando de ficar com essa troca de escola, mas eu vi a necessidade e tirei ele daquela escola. Mas na escola que eu coloquei, visava muito valores, muito dinheiro, e não olhava muito, não tinha muito aquele olhar para a criança, era muito empreendedora, né? E eu falava, como é que ele tá se comportando e tal. Não, ele é uma criança maravilhosa, tem alguns probleminhas de vez em quando, mas a gente conversa com ele e tal. E aquele assunto, né? Não, na hora certa, no momentinho dele, ele vai desenvolver. Na hora que ele começar, que ele despertar, cada criança tem seu tempo. E eu olhava e falava, isso não sei, né? Não tá legal, mas eu não tinha tanta experiência na época, então eu não tinha como avaliar. Foi quando eu comecei a estudar essa parte da psico, porque professor eu sempre fui, mas o professor ele tem tantas obrigações e ele tem tantas coisas para observar da aprendizagem da criança que nem sempre, a maioria nem sempre consegue identificar o que realmente está acontecendo com aquela criança, né? Alguns hoje, graças a Deus, hoje está mudando bastante. Então nós temos professores hoje que identificam, mas não é a maior parte deles, isso a gente pode garantir. Então, assim, o que eu fiz, né? Eu comecei a estudar e aprofundar e ver, gente, meu filho, não sei, meu filho não tá normal, não tá legal. E aquela angústia, me sentindo, né, fracassada como professora, porque eu alfabetizava os meus alunos e não conseguia alfabetizar o meu próprio filho. E fracassada como mãe, eu me sentia fracassada como mãe, porque eu não conseguia auxiliar o meu filho a estudar. Eu não conseguia, assim, eu não sei, era uma frustração tão grande, era um sentimento tão difícil, tão ruim. Às vezes a criança não obedece, ele não me obedecia, ele não tinha conversa. Ele era uma criança muito difícil e eu entrei num estado de sofrimento muito grande por causa disso e de frustração também. Até porque aí vem crítica da família, né? Vem comparações. O filho de fulano não é assim, o meu é assim, né? O seu filho é assim, o filho da fulana, ele é diferente. Então, essas comparações, se as pessoas soubessem o quanto essas alfinetadas magoam, e eu até adoeci vivendo com tudo isso. Mas à medida do que eu fui estudando, eu fui compreendendo e observando ele. Eu compreendia o comportamento, a impulsividade, assim, a falta de planejamento, a falta de concentração, a falta de saber lidar com as emoções, né? Saber lidar com a frustração. Então, tudo isso eu fui observando.
e pensando, gente, ele não vai na hora do... Amanhã, criança amadureceu, desenvolveu e vai se transformar num príncipe encantado e vai ser o mais inteligente da turma. Isso não acontece. Então eu encaminhei ele para o meu professor para fazer uma avaliação psicopedagógica. E o meu professor, na primeira sessão com ele, virou para mim e falou assim: seu filho é TDAH. Pela experiência que eu já tenho aqui, ó, já avaliei várias crianças e pela minha experiência nós vamos aplicar todos os testes, vamos fazer todo o trabalho, mas o seu filho é TDAH. Aquilo me deu um norte, mas não esclareceu muita coisa para mim. O meu sofrimento como mãe continuou. Foi quando eu fui numa formatura dele, formatura do jardim, né? Ia pro primeiro ano. E no jardim, na escola particular, as crianças já saem lendo, o que não é a obrigação da educação infantil, mas nem todas, não tô generalizando, pelo amor de Deus, mas naquela escola não priorizavam muito os pré-requisitos para alfabetização e priorizava que aquela coisa que todo pai e mãe quer, né? Quer ver seu filho lendo, escrevendo, sabendo todas as continhas lá de matemática, né? Pois é. O que aconteceu? No dia da formatura dele, a coleguinha que ele mais gostava foi ler. Colocaram ela para ler. E ele não sabia ler. Aí ele olhou aquilo e falou: ah, eu não gosto mais dela. Aí ele se enfesou, ele mudou o comportamento totalmente. E eu fui me recordando de tudo que ele me falava da escola. Mamãe, eu não gosto da escola, eu não quero ir pra escola, eu não quero mais ser amigo de fulano, eu não quero ir. Então, tudo que ele falava, eu fui lembrando daquilo. Como foi difícil várias vezes levar ele para a escola. Porque ele não queria ir para a escola, mas no outro dia ele já falava assim: não, eu quero ir, porque eu quero brincar com os coleguinhas. Então, para ele era uma tortura aquele momento da sala de aula, mas toda criança quer brincar, quer estar com outras crianças. E aquilo, fui lembrando de tudo aquilo e fui olhando o comportamento dele naquele momento ali da formatura, sem saber lidar com todas as frustrações que ele estava sentindo, né? Ele não sabia lidar e a fuga dele era: eu não quero ir para a escola. No outro dia, doido para brincar, eu quero ir para a escola. Então era confuso para ele, era um sofrimento imenso para ele. E pai e mãe, o que faz? Não, você tem que ir para a escola, você tem que aprender. Era o que eu fazia. Até que chegou esse dia e eu olhei o sofrimento dessa criança. Quando a criança não sabe dizer, o menino de 6 anos de idade não sabe dizer: caramba, eu não sei ler. O que me acontece que eu não sei ler? Agora eu sou burro, logo eu sou burro, né? Então eu entendi muita coisa na cabecinha dele e vi que o meu sofrimento era isso aqui, era mínimo em vista do quanto ele estava sofrendo com as dificuldades dele. Quanto ele estava se sentindo menor, estava com a baixa autoestima, frustrado, estava muito difícil para ele. E aí eu comecei com a intervenção na clínica para o TDAH, e uma criança que não decorava o alfabeto, com 3 meses, ele: vamos brincar de escolinha? Eu falei: vamos. Aí ele fez um círculo e falou: escreve todo o alfabeto para mim. Aí eu escrevi, mas deixei umas letras sem escrever. Ele falou: olha, tá faltando essa. Aquilo para mim foi tudo. Foi uma mudança de vida. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz naquele momento que eu não sabia expressar. Porque eu vi que a intervenção estava dando certo. Eu vi que a intervenção transformou a vida dele, porque ele começou a consolidar algumas informações, né? Claro que é necessário o acompanhamento ainda, né? Isso
A evolução é uma outra história. Mas o meu depoimento aqui é para deixar o quanto eu sofri e o quanto as mães sofrem, quanto as mães passam por situações assim muito difíceis, né? A gente adoece, a gente enlouquece, a gente se sente inferior aos outros, né? Mas quando a gente vê que aquilo ali é uma dificuldade devido a um transtorno do neurodesenvolvimento, que não é culpa nossa, não é culpa de ninguém. Muita gente tem dificuldade de aceitar isso. Inclusive o TDAH, ele é hereditário, ele pode ser hereditário. E eu fui observar toda a vida com o meu marido, até que eu consegui fazer com que ele aceitasse uma avaliação psicológica, porque todas as características dele também é de TDAH. E depois que você aceita, conhece e se conhece, então quer dizer, eu passei a conhecer o comportamento do meu filho. Ele é limitado nisso ou naquilo devido a isso ou aquilo. A nossa vida se transformou, a nossa vida se tornou leve, fácil de lidar. Agora já sei qual é o caminho para alfabetizar o meu filho, né? Já sei o caminho para lidar com as dificuldades. Então, olha, tem essa atividade, esse conhecimento que ele precisa, vamos fazer uma adaptação onde ele vai ter esse mesmo conhecimento, porém de forma diferente. Não daquela forma de lápis, papel, caneta, sentado na cadeira, né? Ou aquela mesma atividade que todos os coleguinhas estão entendendo, mas que ele não está entendendo. Então, a baixa autoestima acabou. A autoestima dele foi lá para cima. E, em consequência, a minha também. Porque eu vi que eu busquei a alternativa correta. Eu fiz pelo meu filho. Eu não estava sendo negligente, eu não estava falhando com o meu filho, né? Eu busquei informação, fui atrás da informação e fiz com que essa informação transformasse a vida dele. E é por isso que eu montei o instituto, né? E assim, eu tenho uma garra, um amor muito grande pelo instituto, porque eu espero ajudar as famílias também a descobrirem que aquela criança que às vezes você acha que é uma criança rebelde, uma criança difícil, o termo burra, né, que ainda se usa, às vezes é uma dificuldade que ela tem para aprender aquele conteúdo daquela maneira. É necessário adaptar uma forma diferente para que a criança absorva aquele conteúdo. Isso, gente, não tem preço, isso não tem como mensurar, não tem como mensurar uma transformação na nossa vida, na vida da família, na vida da criança, e saber que você está garantindo o futuro do seu filho. Porque em vez dele ficar ali com aquela frustração toda e odiar a escola, não, agora ele passa a gostar, porque ele consegue acompanhar os outros também. Então essa é a minha história com o TDAH. Eu fico um pouco emocionada porque foi difícil até a descoberta, né? Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que a gente vence, a gente consegue, e quando a gente encontra a solução, não existe recompensa maior. Um beijo, espero que esse vídeo ajude vocês.